irmãos possam se recontextualizar com essa carta. Mas vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de 8 a 12, diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Se fosse perguntar, você lembra muito bem sobre o contexto dessa carta ou não? Pastor, já estou tentando me lembrar o que eu almocei hoje. Se precisar contar com detalhes o que tinha no prato do almoço hoje, talvez alguém esqueça de alguma coisa. Isso é normal, tudo bem, sem problema nenhum. Mas para que nós, irmãos, possamos entender um texto bíblico, nós precisamos primeiramente conhecer o seu contexto. E a grande verdade é que absolutamente todas as cartas do Novo Testamento, nós podemos dizer que são cartas argumentativas. Ou seja, há um argumento, há um motivo, há uma razão pela qual essa carta foi escrita, pelo motivo pelo qual essa carta precisou ser endereçada. Hoje nós falamos da carta aos Efésios. Agora, dessa carta que Pedro endereça, não a uma igreja necessariamente, mas a um grupo de irmãos. E se eu leio esse texto aqui, e se eu não tiver contextualizado com a realidade, com o momento, com o motivo pelo qual esse texto é enviado, com certeza eu também não consigo entender na sua plenitude o assunto dele. E de que forma eu consigo fazer a transposição desse texto, que foi transmitido há quase 2000 anos atrás, para os dias atuais. É o que se fala, e alguns autores dizem que a diferença entre significado e significância. O significado que teve para essa gente, para esse povo, por que eles receberam isso? Há um motivo, há uma razão, há um porquê. A significância é quando nós damos um salto do ano 62, do ano 63 antes de Cristo, ou aliás, depois de Cristo, quando essa carta foi escrita, para que então a gente aplique a nossa realidade, para que nós possamos dizer: eu estou sendo edificado à luz do propósito e da intenção do autor em endereçar essa carta, agora não mais para esses irmãos, mas para mim, para essa igreja, para nós, nos dias de hoje. E meus irmãos, um fato muito importante, nós começamos a observar pela data da escrita dessa carta. E aí nós vamos galgando, degrau a degrau, para que a gente possa entender tudo o que eu estou dizendo. Essa carta foi escrita entre o ano 62 e 63 depois de Cristo. Não é 1962. Podemos cair nessa tentação. 1900, não, é no ano só 62. Muitas vezes a gente se pergunta: que ano você nasceu? Nasci em 73, nasci em 70. Essa carta foi escrita em 62. Não, é só 62 mesmo. Logo depois de Cristo ali. O que nos leva a atentar para o contexto geopolítico da época. E isso é interessante para nós. Porque se nós formos um pouquinho atentos e lembrarmos um pouquinho da história que nós aprendemos na escola,
No ano 64, teve um fato muito importante, principalmente para os cristãos. Alguém lembra do que aconteceu em julho do ano 64? Alguns chegam a dizer no dia 17 de julho do ano de 64, de 1999, nós casamos, né? Nessa data, 98, né? Você vê, eu não lembro nem data direito do casamento. 17 de julho nós casamos no civil. No civil. Pois é, você vê, a gente confunde em 99, imagina no ano 64. Só mesmo os livros de história, né? Mas no dia 17 de julho de 64, o imperador megalomaníaco chamado Nero coloca fogo em Roma, onde por cerca de 3 semanas a cidade, a capital do império, queima em chamas, e no final de tudo o que ele faz? Ele põe a culpa nos cristãos. E a liderança dos cristãos daquela época tinha um nome: o apóstolo aos gentios. Paulo estava em franco desenvolvimento do seu ministério, pregando, as viagens missionárias acontecendo, cartas sendo enviadas. E é muito importante nós entendermos que aqui Pedro está enviando uma carta, possivelmente estando ele na capital do império, em Roma, e já consciente do que aconteceria com a igreja, das intenções do imperador. Bom, o escritor, como diz a própria carta, é o apóstolo Pedro, identificado claramente no capítulo 1, verso 1. Seguramente, um dos maiores líderes da igreja primitiva. Só para você ter ideia disso, o apóstolo Paulo é citado 162 vezes no Novo Testamento. Todos os demais apóstolos juntos, 142 vezes. Mas Pedro é citado nominalmente 210 vezes. A carta de 1 Pedro cumpre de forma maravilhosa a missão dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, registrada em Lucas, capítulo 22, verso 32. Depois do Senhor Jesus orar por Pedro e dizer: "Ei, Pedrão, o diabo estava cirandando sua vida, hein?" E aí então o Senhor Jesus diz para Pedro: "Pedro, tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos." E aí, irmãos, nós temos essa carta de 1 Pedro como a mais pastoral de todas do Novo Testamento. É nessa carta que Paulo identifica os leitores dela com ao menos 4 palavras para descrever eles. No capítulo 1, verso 1, ele chama esses leitores de eleitos. Gente escolhida. É uma carta para a igreja, é uma carta para crente, é uma carta para irmãos em Cristo. Ainda no capítulo 1, verso 1, ele vai chamar essa gente de peregrinos, dispersos. Gente que está espalhado. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, nós vamos entender que aconteceu uma diáspora, uma perseguição em Jerusalém. O povo é disperso. Por volta ali do ano 34, 35, mais ou menos, o povo ali sob o comando de Herodes é disperso, e eles começam a se espalhar pelas terras do império. Nós estamos agora olhando essa gente aqui recebendo essa carta, que possivelmente sejam os filhos desses irmãos que foram dispersos, que já nasceram nas terras onde eles foram espalhados. No capítulo 2, verso de número 11,
Pedro os chama de peregrinos no mundo, muito mais do que peregrinos na terra, muito mais do que vocês estarem exilados, muito mais do que vocês terem deixado a terra natal, até a pátria de vocês também são peregrinos no mundo. E aí nós também nos envolvemos com eles, nos igualamos a eles. De igual forma, nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não estamos aqui. Uma palavra muito interessante, Pedro vai usar para identificar eles como esses estrangeiros, que ele usa no mesmo versículo de número 11 do capítulo 2, ele usa a palavra paróikos. Da onde vem a palavra paróquia? Ou seja, uma habitação temporária. Um lugar que na realidade não é nosso, mas que nós vamos um dia partir para a nossa casa definitiva. Isso porque, meus irmãos, esses irmãos aqui, que recebem essa carta, estão dispersas por pelo menos 5 regiões que são citadas aqui no capítulo 1. O Ponto, a Galácia, a Capadócia, a província da Ásia e a Bitínia. O propósito dessa carta é muito importante nós termos em nossa mente, para que então possamos adentrar no texto que nós temos para a nossa meditação no dia de hoje. Pedro destaca a chegada de um grande sofrimento. Refere-se a essa perseguição, a essa angústia, a esse sofrimento que a igreja está prestes a sofrer em pelo menos 15 ocasiões ao longo da carta. Um erudito dos nossos dias, chamado Matthew Henry, afirma que a principal intenção de Pedro em escrever a carta foi de preparar os irmãos para um sofrimento iminente. Se Paulo é chamado apóstolo da fé, João, o apóstolo do amor, Pedro é chamado apóstolo da esperança. Daí o fato da carta de 1 Pedro ser considerada a carta mais pastoral de todo o Novo Testamento. E diante de tudo isso, um bloco de textos nós podemos separar dessa carta. E nós já fizemos a exposição dos 3 primeiros textos, que o texto todo vai do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, verso 12, onde é justamente em meio à perseguição, em meio à aflição, em meio à angústia, Pedro envia uma carta com cunho e teor precisamente pastoral, e que por cerca de 15 ocasiões ele cita essa perseguição iminente que vai acontecer. Ele está preparando esses irmãos para que eles, mesmo em meio a essa angústia, tenham uma vida exemplar como cristãos. E no capítulo 2, verso 11 a 17, a proposta do texto foi deveres para com os não crentes e as autoridades. Ele trata isso. No mesmo capítulo 2, do verso 18 ao verso 25, Pedro vai citar e vai instigar os irmãos a estarem atentos quanto aos deveres dos que prestam serviços aos outros. Cuidado quando você tiver patrões, autoridades, você estiver prestando serviços aos outros. No capítulo 3, verso de 1 a 7, ele vai dizer sobre o casamento, os deveres dos que são casados. E o texto de hoje, capítulo 3, versos de 8 a 12, o dever do amor fraternal. Uma frase muito enfática e muito proveitosa do Dr. Shedd, ele dizia o seguinte: você precisa se aproximar
para contagiar. Ao mesmo tempo em que a sociedade da época e o contexto geopolítico dessa região era desfavorável para a igreja, a perseguição, a angústia, o sofrimento iminente. Pedro fala isso porque se ele está lá em Brasília, ele está lá na capital do império, ele está lá onde está o imperador, ele está sabendo de imediato o que está rolando, o que está acontecendo e o que vai acontecer em todo o império, ele está orientando, ele está direcionando. Se a sua carta, entre ali o ano 62 e 63, está sendo endereçada para esses irmãos, no ano 64 explode a perseguição. O maluco Nero põe então fogo em Roma, e o que já era uma situação totalmente desfavorável para a igreja se torna pior ainda. Mas, quando agora nós focamos no nosso texto, onde Pedro fala do assunto amor fraternal, em meio a essa realidade em que vivem os irmãos, tendo isso em mente, o que isso serve para nós nos dias atuais? Que foi assim tão importante para esses irmãos nos dias em que eles estavam vivendo, e que todos nós hoje podemos sair e entender também, pode ser importante para nós. Ao longo desse texto, ao menos nós conseguimos extrair 6 lições, facilmente aplicável às nossas vidas, também nos dias atuais. Verso de número 8, na parte inicial dele, Pedro está dizendo: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. E a lição que Pedro dá é a lição do poder da união e da harmonia dos irmãos. Meus irmãos, nada poderia ser mais prejudicial para a igreja do que a divisão dos irmãos. A divisão, na realidade, vem de 2 visões. A igreja sendo perseguida, a igreja passando por aflição, mas nada poderia ser pior se dentro da igreja houvesse uma divisão ou visões que apontavam para caminhos opostos. Na versão revista e atualizada, esse mesmo versículo começa da seguinte forma: finalmente, sede todos de igual ânimo. A palavra ânimo aqui, para explicar para nós, disposição de mente, de intenção, de pensamento. Um autor chamado Kistemaker, ele relata no seu livro, Comentário de 1 Pedro: Pedro quer que os cristãos sejam governados pela mente de Cristo, de modo que as diferenças não dividam, mas enriqueçam a igreja. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no comentário da mesma carta, ali ele dialogando com outro erudito, chamado Warren Wiersbe, ele vai registrar: a unidade da igreja não é sinônimo de uniformidade, mas de cooperação em meio à diversidade. Os cristãos podem sim discordar quanto à forma de certas coisas, mas devem concordar quanto ao conteúdo e à motivação.
O imperador estava prestes a impor uma perseguição sobre a igreja, mas o problema não é o imperador. Aí, o maior problema pode ser, na realidade, dentro da própria igreja. Porque nenhuma força pode ser maior para destruir a igreja do que os problemas internos que acontecem dentro dela. E a primeira lição que Pedro então nos dá é essa que fala sobre a união do povo de Deus e a disposição de mente em olhar todos para a mesma direção, na somatória de forças e de disposição mental, onde todos, segundo o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, têm uma só mente. Aliás, na igreja de Jesus, só um é cabeça, todo o restante é corpo. A segunda lição, no mesmo versículo, na parte final, nós lemos: sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E a lição que Pedro dá é acerca do poder da compaixão dos irmãos. Ele fala de compassividade. E aí vem aquela lembrança de nós. O que você usava no ginásio? Que você fazia nas aulas de geometria lá? E usava o compasso. Pedro está dizendo: sejam compassivos. Tenham atitudes mensuradas, pensadas, medidas, pautadas, examinadas, precisas. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente, com amor de irmãos. E o amor fraternal apresenta para nós um amor sem a necessidade da recompensa. Os irmãos não precisam me recompensar por me amar, e eu não preciso dar recompensa para os irmãos, porque eu amo vocês de forma alguma. O amor entre irmãos visa sempre o melhor para o outro. Pedro está dizendo: sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos. E aí, quando nós pensamos sobre misericórdia, eu quero perguntar aos irmãos: você sabe, porventura, qual é a diferença entre graça e misericórdia? O que é graça? O que é misericórdia? Pedro está dizendo: sejam misericordiosos. E eu quero te dizer, de forma bem resumida, graça é receber o que nós não merecemos. Mas misericórdia é não receber o que realmente nós merecemos. E Pedro está dizendo: sejam misericordiosos e humildes, até porque, se eu e você temos agora em mente o contexto dessa carta, a humildade tem uma conotação bem diferente para nós. Porque em um contexto de perseguição e sofrimento, naturalmente, o impulso pela sobrevivência poderia levar os irmãos a uma atitude egoísta. Cuidar da minha vida. Cada um que cuide da sua. Cada um no seu quadrado. Por isso que o contexto é importante para nós, que nos faz entender que o que Pedro está dizendo é mais ou menos o que Paulo afirma em Filipenses capítulo 2, verso de número 4, quando ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E em 1 Coríntios capítulo 10, verso 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros.
E essa palavra, ela se encaixa muito bem. Quando agora Pedro está escrevendo para aqueles irmãos que estão prestes, possivelmente, novamente deixar as suas casas. Porque a perseguição vai bater na porta da casa deles. Terceira lição, nós lemos no versículo de número 9, quando ele vai dizer: não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E Pedro agora nos dá a lição do poder da graça, viva e pulsante entre os irmãos. Se a graça de Deus estiver atuante na igreja, certamente a igreja estará vacinada contra isso aqui. Retribuir mal com mal, insulto com insulto. Porque é justamente daí que surgem os conflitos internos. Os irmãos dessa época, eles já tinham os seus algozes, o imperador e a própria opinião pública. Quando é publicado no jornal do dia, quem pôs fogo em Roma são esses que se identificam como cristãos. Aliás, nós sabemos que os cristãos em Roma já não eram muito bem vistos. Porque quando eles tomavam a ceia do Senhor, as pessoas diziam: cuidado com essa gente, eles são canibais. Eles comem carne de gente. E pior que isso, eles bebem o sangue de pessoas. Como nós podemos realizar aqui, através desse simbolismo do pão e do cálice. Em Roma, se tinha essa ideia. Essa gente que se identifica como cristãos são canibais. E pior que isso, eles são frequentadores da festa do Baco. Era a baladinha que tinha lá em Roma, nos dias do imperador. Essa gente frequenta a festa do Baco, que hoje nós conhecemos como os bacanais. Os cristãos tinham essa taxação. Cuidado com essa gente. São eles que, além disso, colocaram fogo em Roma. A igreja já tinha os seus algozes, já tinha opinião pública, e Pedro agora vai dizer: bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Nós não somos chamados para maldizer, mas para bendizer. A igreja, aliás, é o lugar do povo de Deus ser abençoado. Porque é aqui que Pedro está dizendo que nós somos chamados e temos uma vocação para recebermos bênção por herança. Por que nós recebemos bênção por herança? Você é abençoado e recebeu uma herança se o teu pai foi alguém muito abastado, pelo simples fato de que você era filho. Só isso. O filho é quem recebe a bênção por herança. Porque é direito seu ser abençoado. Porque agora você é um filho de Deus. Só por isso. Quarta lição está no verso de número 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Pedro vai dizer acerca da lição que há, e podemos aprender, do poder da língua. Aliás, esse versículo ele é por si só autoexplicativo. Cabe aqui um provérbio e um salmo. O provérbio é mundano.
o salmo é bíblico. O provérbio que me veio à mente é o seguinte: enquanto a palavra está na sua boca, você é senhor dela. Mas quando ela sai da sua boca, você se torna escravo dela. Isso nos ajuda a pensar antes de falar. Mas o salmo que cabe aqui, acerca dessa lição que Pedro está nos dando sobre o poder da língua, é o salmo de número 109, verso 17, que nós citamos hoje pela manhã, que diz assim: ele gostava de amaldiçoar, que venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Muitas pessoas usam Tiago capítulo 3 para falar da língua. Olha, a língua é um pequeno membro, põe fogo numa floresta. Olha, a língua é comparado como o leme de um grande navio, dá a direção a ele. Você já usou, por um acaso, Tiago capítulo 3 para exortar um irmão sobre a língua? Se você o fez, você não prestou atenção no contexto. Porque quando ali Tiago começa a escrever, a exortação da língua é para quem ensina. É para mim mesmo. Tiago capítulo 3, verso 1. Cuidado aqueles que querem ser mestres, são chamados para ser mestres. Aquele que ensina, por quê? Quem fala está com o microfone na mão e a língua está batendo ali, está funcionando. O texto bíblico que nós temos da língua maldizente entre os irmãos é esse daqui. É esse daqui. Que vai nos dizer sobre esse poder da língua. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quinta lição que nós aprendemos, que está no verso de número 11. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. E aqui Pedro nos dá a lição do poder da benevolência. Você percebe que ele está falando só mesmo para uma comunidade? Não é uma palavra de evangelismo. É uma palavra para a igreja, é uma palavra para os irmãos. É aquele momento que se fecha a porta, fecha aí, vamos conversar, a gente tem assunto a tratar. Por isso que é uma carta que é endereçada aos eleitos, aqueles irmãos que estão peregrinando, estão em terra estranha, estão em face de uma perseguição iminente. Se a igreja não estiver bem, tudo vai estar mal. Mas se a igreja estiver bem, vai suportar a fúria do imperador, a força do império. E a quinta lição é a lição que nos fala do poder da benevolência. Nesse verso nós temos uma aula de gramática da língua portuguesa. E nós podemos destacar os 3 versos: afastar, fazer e buscar. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz. Faça isso para você provar a bondade de Deus no seio da igreja. Porque tem pessoas que fazem tudo ao contrário. Está sempre perto de confusões. Não faz o bem a ninguém. E na realidade gosta mesmo e vibra quando acontece um conflito, uma confusão. Quer sentar no camarote e ver o que vai rolar, o que vai acontecer. Pedro está dizendo, isso não cabe bem.
dentro da igreja. Por isso, afaste-se do bem, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Essa é a lição da benevolência entre os irmãos. Tem conflito, tem confusão, o que está rolando? Não jogue gasolina, não jogue pólvora, mas busque a paz, seja um promotor da paz. Não instigue, não insista, não provoque. É mesmo, ele falou isso daí. Tem gente que gosta disso e que vibra com essa situação toda. Pedro está dizendo, isso é veneno dentro da igreja. Isso é problema dentro da igreja. A língua é para bem dizer, não é para fazer essas coisas. E a sexta e última lição desse texto, em que ele fecha esse bloco sobre a vida exemplar do cristão. Por quê? Porque a igreja já está com problema demais do lado de fora. Se aqui dentro não for um hospital para gente cansada, um lugar terapêutico, um lugar onde o doente entra e encontra cura. Se os problemas que ele está vivendo lá fora, chega aqui dentro e ele fala, meu Deus, está que nem lá fora. Nós deixaremos de ser um hospital para gente ferida, para gente machucada. Se as pessoas que adentram ao corpo de Cristo, quando elas vêm feridas, machucadas, afligidas, se aqui elas não são curadas, aonde nós enviaremos ela? Para que ela possa receber a bondade do Senhor. Permitam-me apenas dizer um testemunho que foi dado nesse púlpito mesmo, no último encontro que nós tivemos da juventude. O pastor que estava pregando. Numa igreja co-irmã nossa, igreja batista também. Onde uma vizinha bem de frente da igreja, muitos anos morando na frente da igreja. Quem esteve aqui no sábado sabe o que eu vou falar, mas a grande maioria não ouviu. Por muitos anos morando na frente dessa igreja, daqui de São Paulo mesmo. Lá para as tantas, ela ficou viúva, perdeu seu marido, e com o luto veio a solidão, ela fica sozinha em casa. Naturalmente, ela começa a sentir a necessidade de ter companhia, ter gente por perto, ter pessoas, ter amizade. Ela olha para o outro lado da rua e naturalmente ela conhece a igreja. Está lá essa gente que se reúne domingo após domingo para cultuar, canta músicas, ouve palavras. Vejo essa gente feliz, vejo ali eles tendo amizade, eles ali um conversando com o outro, saindo no mesmo carro e assim por diante, o que nós sabemos que é a vida da igreja. Essa pessoa então sente no coração o desejo de então conhecer a igreja. E quando ela chega na porta da igreja e ela vai adentrar para participar do culto, um irmão diz para ela, por favor, procure outro lugar, não venha aqui se misturar com essa raça que é diferente da sua. Procure outro lugar para você congregar, aqui nós somos diferentes de você. Essa mesma pessoa, passado alguns dias, na rua de trás da sua casa, quando ela passava por ali, um centro ali de religião africana, ela passando ali, sai uma pessoa de dentro, sem conhecer ela, sem ela ter tido a intenção de entrar,
simplesmente passando na frente, a pessoa sai de lá de dentro e lhe dá um abraço forte e diz para ela: você poderia vir nos visitar um dia, aqui você é bem-vinda. E até os dias atuais, que se tem informação dessa pessoa, é que ela é frequentadora deste lugar. Meus queridos irmãos, se na igreja nós não termos respostas para as pessoas, se nós não formos acolhedores, se nós não formos bálsamo, se nós não formos amigos, se não formos ajudadores, se a igreja possuir visões diferentes, que eu acredito que todas as intenções e visões são muito boas, mas nós precisamos entender que há um caminho para seguir. E a última lição que nós temos é do versículo de número 12, que nós lemos: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. É a lição que nós aprendemos do poder da justiça e da oração. A expressão "os olhos do Senhor estão sobre os justos" não se refere apenas ao fato que Deus vê tudo o que essa pessoa está fazendo, mas que Ele também está vendo o seu sofrimento, as suas necessidades, a sua angústia. Os seus ouvidos estão atentos à sua oração, é porque Deus também está ouvindo as orações do seu povo, que clama nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição. E a grande verdade, irmãos, que a história denuncia para nós, que se em meados do ano 62 e 63, Nero está com más intenções contra os cristãos, e a perseguição se intensifica no seu governo no ano de número 64, a história conta para nós que no ano de 81 a 96, quando Domiciano está como imperador, a coisa se torna pior ainda, se intensifica mais ainda. E se nós lermos na história, quando Diocleciano, no ano 284 até 305, quando ele foi imperador, que foi o pior de todos os imperadores romanos, e hoje nós temos um relato de que por causa da perseguição que foi imposta sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, cerca de 2.000 irmãos foram mortos, vítima da perseguição imposta por esses imperadores. Eu quero dizer para você uma coisa que não é segredo para ninguém. Eu e você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui porque a fúria do imperador não foi capaz de dissolver a igreja no período de maior perseguição. Nós vencemos pela união, nós vencemos pelo amor. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Basta nós olharmos para ela e praticarmos. Valeu as palavras de Pedro para essa igreja. Ela suportou e venceu a fúria de Nero, venceu a fúria de Domiciano, venceu a intensificação da perseguição imposta por Diocleciano, até que a partir do ano 313, começou uma relativa paz para a igreja do Senhor. Mas desde Nero, aliás, antes de Nero, com Herodes, Atos capítulo 8, em que começa a perseguição
sobre aqueles que se identificam cristãos. Até por volta do ano 313, 300 anos de perseguição, ao ponto de nós termos hoje um monumento erguido para que sirva de testemunho, onde muitos irmãos nossos foram mortos, em que a palavra do dia era pão para o povo e circo para que eles fiquem felizes. Parte do espetáculo do circo era a morte dos cristãos no Coliseu Romano, onde era a festa que alegrava o povo, vendo ali gente sendo morta, pelo simples fato de que se identificaram como seguidor de Jesus. Nós vencemos, nós estamos aqui. A força do amor, da união da igreja é muito mais forte. O Império Romano caiu em 414, acabou, não tem mais. E nenhum outro império que veio antes e que veio depois se manteve como se manteve a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nasce através das palavras que saem da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, Pedro? E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. E essa rocha se chama Jesus Cristo, a qual está edificada até o dia de hoje e permanecerá até o fim, quando o Senhor vier nos buscar. Ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Senhor, nós te louvamos e glorificamos ao teu santo nome, porque o Senhor conhece a tua igreja. O Senhor é aquele que anda no meio dos candeeiros. O Senhor é aquele que tem nas tuas mãos as 7 estrelas. O Senhor cuida, o Senhor conhece, o Senhor sustenta, porque é sobre o Senhor que a tua igreja está constituída e firmada. E é por isso que nós estamos aqui, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E é certo que como igreja, Senhor, mesmo pós-pandemia, Senhor, e qualquer outro problema que possa surgir para abalar as estruturas da tua igreja, pela tua palavra, Senhor, nós venceremos, e nem as portas do inferno poderão prevalecer contra o teu povo, contra a igreja que tem na sua bandeira o nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos adorar, há motivo de agradecer.